Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Como está? Tudo Tudo bem? Se falávamos ali de quando os bebés ainda estão na barriguinha ou quando estão a nascer, Exatamente. agora já estão cá fora. É quase o passo seguinte. É o passo seguinte e o efetivamente muito importante, não é? Ou eu não tivesse também um bebê em casa, tão importante que é quando o nosso tesouro chega ao mundo e ao nosso mundo, tudo se altera e os cuidados são sempre poucos, não é? Exatamente. E se eles gostam de se pôr em risco, não é? Nem tem noção de nada, não é? Exatamente. E, portanto, temos nós que antecipar Claro. tudo isso. Este livro, Hugo, faltava também, sentia que, efetivamente, muitas vezes é contactado ou no serviço de urgência, enfim, que acontecem uma série No de dia-a-dia, as pessoas situações difíceis. contactam-nos para tentar saber o que fazer nas urgências Claro. e nas situações até que podem surgir no dia-a-dia. O que é curioso é que, apesar de ser um tema extremamente frequente de dúvidas e que os pais muitas vezes ligam e perguntam e querem saber mais, não havia nenhum livro de primeiros socorros pediátricos em Portugal. Era uma lacuna. Curiosamente não havia, e daí também ter surgido este projeto Claro. para tentar preencher essa lacuna, porque realmente são imensas as dúvidas dos pais, são imensas as situações em que os pais precisam de saber informação pontual para saber identificar as situações mais graves, para saber como atuar, e o objetivo é um bocadinho esse, é tentar dar essas respostas para ajudar. Claro que sim, portanto, um livro para todos. Um livro Exatamente. para todos, até porque é para os pais, mas também para os educadores, para as escolas, Para os avós, para os muito avós, para as para escolas, tudo. muito para as as escolas, escolas. não é? Porque todos a brincarem juntos Sim. e aquilo vai do Sim. lado dos arranhões para isto e para aquilo, não é? Exatamente. Primeiro, o que é que não pode faltar para começarmos a organizar tudo? Como organizar também a bala de primeiros socorros? O que é que não pode faltar? Exato, há algumas coisas que são básicas e que todas as pessoas devem ter em casa. Quer tenha uma mala de primeiros socorros organizada ou não, há coisas que são fundamentais. É fundamental ter compressas, ter soro fisiológico, ter uma solução antisséptica, adesivos. pode ser com iodo ou não, os pensos, os adesivos, uma tesoura... Os pensinhos com cores. Com cores, como tem aí na capa do livro, acho que acaba, por exemplo, por ficar bem. Tornar tudo um bocadinho divertido, não é? Claro. O que é que se diz nestes momentos, Hugo? O como pediatra também pode nos ajudar, Sim. não é? Como fazer daquilo também uma Claro aventura, que não é? depende da gravidade da Pois, com situação. certeza, mas Depende da gravidade vamos falar de uma que seja ligeira. acima de tudo, devemos tentar tranquilizar as crianças e dizer, olha, estou aqui, eu vou-te pôr bom, se sentires... Vai passar. Acho que não devemos mentir, não devemos dizer, olha, não vai doer nada e depois Claro. colocar alguma coisa que vá magoar a criança. Claro. Obviamente devemos dizer, olha, se doer um bocadinho, é mesmo só um bocadinho, porque depois tu vais ficar bem. E depois Claro. já não vais sentir dores nenhumas, vais ficar ótima, estou aqui, vou tomar conta de ti e prometo que vais ficar melhor daqui a bocadinho, tens é que confiar em mim. Se for uma criança Pois. maior, temos que dizer isto, tens que confiar em mim. Claro. Está bem? E dizer, olha, se te doer muito, agarra a minha mão, aperta com a força que quiseres, ou a mão da mãe, ou a mão de alguém, aperta com a força que quiseres. Boa, Hugo. E tenta não te mexer muito para me deixares trabalhar. Às vezes é Claro, importante. claro. Estou a ver que já lhe aconteceu muitas vezes, não é? Já, algumas Pois vezes. claro. Principalmente Pois na claro. urgência, queimaduras e alguns traumatismos um bocadinho mais Difíceis. mais difíceis. Muito bem, estamos na altura de férias, vamos falar assim de algumas questões, Sim. por exemplo, golpes de calor. Sim. As temperaturas estão muito elevadas, não é? Exatamente. Com os bebés, por exemplo, o que fazer? Muito, muito importante hidratar bem os bebés. Ok. Às vezes as pessoas esquecem isso um bocadinho. Temos agora o tempo mais quente, a sede é uma necessidade fisiológica que para nós adultos é evidente, se nós temos sede vamos procurar. Nos bebés e nas crianças pequenas isso não é bem assim. Mesmo uma criança que já fala, pode estar a brincar e esquecer-se que tem sede. Portanto, hidratar muito com água. Que sintomas é que Com num bebê água. que não fala, como reconhecer? Uma criança Que também... está a precisar Sim, de porque beber. normalmente também estão distraídos a Geralmente, brincar. se for um bebé pequenino que não fala, uma maior irritabilidade ou eventualmente é um bocadinho mais sonolento, mas uma criança que se nota que não está bem, se estiver mais desidratada porque tem vómitos ou porque tem alguma coisa associada, um choro sem lágrimas, mas um choro verdadeiro, não é o choro das birras, que esse muitas vezes não tem Claro. lágrimas, um choro sem lágrimas, a língua seca, às vezes os pais ligam muito aos lábios secos, mas a língua seca, uma língua sem brilho, é algo que nos alerta um bocadinho. Boa. E se for um bebé muito pequenino, temos a questão da fontanela, ou da moleirinha, que as pessoas chamam moleirinha, Sim. que está um bocadinho escavada num bebé que está desidratado, os olhos mais encovados, já são sinais de maior gravidade Pronto, mas de para qualquer... estas situações. Claro, não queremos nada disso, de qualquer forma. Antes disso, a irritabilidade é que está com os olhos encovados e a língua sem brilho. A língua sem brilho é um sinal importante. Aliás, a língua também diz muito também da saúde, não é? Sim, sim. Do acho ser que, humano, não sim, é? Espelha muito, não é? É verdade. O nosso bem-estar. Situações que acho também mais importantes, acabou por colocar aqui tudo, Hugo, também, não é? Mas, por exemplo, quando temos efetivamente algum tipo de intoxicação, não é? Que possa acontecer, o que fazer? Primeiro conselho, ter sempre nos telemóveis
o número do Centro de Intoxicações Antivenenos. Muito bem. Que é um número pertencente ao INEM, é um número que é 808-250-143. Do outro lado da linha estão médicos e é fundamental esse número porque em qualquer intoxicação, seja com medicamentos, com produtos de uso doméstico, com plantas, cogumelos, sei lá, qualquer coisa assim desse género, devemos ligar para lá para saber o que fazer, porque lá vão-nos dar as indicações. Depois, muito importante também, às vezes não é só saber o que fazer, é também saber o que não fazer. Claro, há a ideia de induzir logo o vómito às crianças. Quando tomam alguma coisa, por engano. Não vamos induzir o vómito, vamos ver se elas estiverem bem, se estiverem com um bom estado, ligar para o Centro de Intoxicação de Antivenenos. Explicar o que aconteceu e, sempre que possível, detalhadamente dizer o que é que a criança ingeriu. As quantidades, o que é que foi, a marca. Porque eu posso dar um exemplo. No outro dia me apareceu um miúdo na urgência que ingeriu um ambientador, daqueles com os pauzinhos. Então tivemos que dar a marca, porque nem sequer tinha os ingredientes no rótulo, e pela marca o colega que estava do outro lado da linha soube exatamente quais eram os constituintes. Qual é o contacto dessa linha, Hugo? Para nós também já agora 808-250-143. 143. Fundamental. Todos os telemóveis devem ter este número. Acho que, Mas esse é o número de intoxicações, certo? Centro de Intoxicações. Muito bem. É para onde nós ligamos quando estamos na urgência, porque nós também não no imediato podemos não saber exatamente o que fazer e os tempos de vigilância, portanto acho que é o melhor contacto. Muito importante, porque as crianças agarram em qualquer coisa. Exatamente, não induzir o vómito. Se a criança estiver pouco consciente, nunca dar nada a beber ou a comer, porque só um bocadinho de água ou água com açúcar, nada, porque se a criança não estiver consciente pode se engasgar e até ter alguma complicação a nível pulmonar. Portanto, se a criança não estiver completamente reativa, nunca meter nada na boca, sejam líquidos ou sólidos. Uma situação seditiva, meu Deus, o que fazer nesses minutos, não é? Portanto, é ligar logo. Ligar, ver se a criança está bem. Se a criança estiver bem e estiver a falar, pode-se dar líquidos em pequeninas quantidades, água sempre. Sempre. E depois vai depender do que é que temos em mãos. Enfim, que nunca vos aconteça nada, que nunca nos aconteça nada, mas realmente se algum dia infelizmente acontecer, sermos capazes de ter sangue frio e reagir. Queimaduras solares, muito calor, não é? Pode acontecer, o que fazer? É o azeite? Não. Não é? Ótima pergunta. Não é? Eu no livro procurei para cada tema colocar um tópico que é quando procurar ajuda médica, os sinais de alarme, outro o que fazer e outro o que não fazer, precisamente por isso. Muito bem. Queimadura. Porque nas queimaduras há a ideia de pôr o azeite ou a manteiga. Nada. Não, nada. Água fresca. Pode-se pôr em água fresca. E, acima de tudo, colocar um creme com propriedades calmantes adequado. Um creme aloe vera. Com aloe vera, um creme adequado até a cremes pediátricos, se for uma criança pequena, adequado para as situações de queimadura solar. Eu sou pediatra, nós trabalhamos muito na prevenção e, portanto, eu atrevo-me a dizer, usem bons protetores, limitem as horas de exposição solar para não ter que chegar a essas situações. Mas, enfim, Pedro, também as pessoas têm que saber, caso aconteça, o que dar fazer, medicação para as dores, se a criança tiver dores, pode-se dar. E, eventualmente, a criança tendo comichão também pode-se dar um antihistamínico que alivia um bocadinho a comichão, porque são situações que são desagradáveis e se a criança tocar vai doer. Portanto, tirar a comichão, tirar a dor e hidratar bem com um produto calmante para ver se... Nunca colocar gelo. Gelo não, porque o gelo pode queimar a pele. Quando digo água fria, é água mesmo, porque o gelo vai queimar a pele. Uma pele saudável pode ser queimada pelo gelo. Uma pele que não está saudável, que está queimada, tem mais risco de fazer uma lesão. Portanto, o gelo nas queimaduras, ou em qualquer situação em que a pele não esteja saudável e que a pele seja lesada, é perfeitamente evitável. Hugo, mais sugestões? É que, infelizmente, são muitos os quadros que nos apresenta aqui. Alterações de consciência, por exemplo, os traumatismos cranianos, as pancadas na cabeça, que todos os dias nós vemos meninos que dão pancadas com a cabeça. Pois, e agora o meu começou a gatinhar e já está quase a caminhar, meu Deus. Tenho um para-choques natural que é a testa, não é? Não, os capacetes isto possa comprar. Por acaso há. Mas não sei se também não queria, também não queria. Que, mas o que fazer é que realmente não conseguimos controlar, acima não é? de tudo, neste caso, sim, atuar na prevenção e na proteção. É uma boa ideia dar uma volta em casa de gatas, para perceber a altura que eles veem no mundo e os perigos que eles podem encontrar. Tudo. As toalhas de mesa que eles puxam e lhes caem coisas na cabeça. Agora, se a criança bater com a cabeça, acima de tudo é perceber quando é que é uma situação urgente e quando é que não é. Quando é que vale a pena ir ao médico ou não.
Alguns dos sinais de alarme que devemos estar atentos são os vómitos. Uma criança que bate com a cabeça e depois vomita deve ser observada. Uma criança que bate com a cabeça e desmaia, obviamente, deve ser observada. Ou uma criança que bate com a cabeça e depois ou fica com algum desequilíbrio, ou alguma alteração da linguagem. Coisas que sejam assim diferentes, implica sempre uma observação médica. Se possível, nós devemos tentar também perceber se é uma queda que nós chamamos de alta energia ou alto impacto ou não. Claro. Porque se nós tivermos uma queda de 3 metros de altura, realmente é uma diferente situação, de uma queda da própria altura, em que a criança cai. Geralmente os galos surgem logo, ficam logo assim com aqueles galos evidentes. São duros. Se for um galo mole, a criança deve ser vista porque pode ter uma fratura por trás. Isto também é algo que as pessoas não sabem e que devem conhecer. Okay. Se for mesmo molinho ao carregar, que essa não deixa carregar muito, mas ao carregar devem ser vistos. E depois, acima de tudo, aplicar gelo. Aqui sim devemos aplicar o gelo só, porque obviamente. é anti-inflamatório para tentar diminuir o processo de diminuir aquele inchaço, digamos assim, dar medicação para as dores, sossegar a criança, obviamente, tranquilizá-la e se ela estiver bem, e tendo uma vida normal. E é só gelo, Hugo? Não há cremezinhos nem nada como os adultos? Há cremes que se podem muito bem. Para ajudar aplicar, sim, a não ficar tão roxo ou a não ficar tão inchado, acho que sim. Agora, uma coisa também que é importante, as pessoas às vezes têm tendência a não deixar dormir as crianças porque têm medo que elas não acordem. Porque a sonolência excessiva é um dos sinais de alarme também. Isto não é adequado. As crianças podem fazer a vida normal, nós temos é que avaliar algo diferente do habitual. Claro que se a criança cai à noite, vai ter sono, não vamos deixá-la acordada, ficar mais irritada e com as dores. Claro. Vida normal, vigiar, se surgir algum destes sinais de alarme, ir ao médico, se não, tranquilidade e manter vigilância durante 24 horas, que é o período mais crítico. Hugo, falamos destas situações que, felizmente, enfim, a gravidade, não é? Claro, sim. Felizmente é mais diminuta. Existem outros casos mais graves, não é? Sim, e o coloca aqui também o que fazer em reanimação. Sim, tem a parte final do livro, que até se for na lombada até está destacada a vermelho, que é, no fundo, o que fazer em situações potencialmente mais graves. Uma criança que está inconsciente, a nossa tendência é pegar no telefone e ligar para o 112. Mas se a criança estiver inconsciente, nós devemos ver exatamente o que se passa, devemos atuar, até o que está recomendado é fazer 1 minuto de suporte básico de vida, se for caso disso, e só depois ligar para o 112. Portanto, pedir ajuda é uma das etapas tão importante como fazer uma respiração boca a boca se fizer falta. Tem aqui o ABC, não é? Exatamente. Saber como fazer, há uma série de passos a seguir e convém que todas as pessoas saibam mais ou menos o que fazer. Claro que numa situação de stress isto é tudo muito mais aflitivo, mas se a pessoa souber o que fazer, vai atuar de forma mais adequada. Porque pedir ajuda será o passo final ao fim de 1 minuto de atuação. Às vezes este minuto de atuação pode fazer a diferença no desfecho. E outras situações também potencialmente graves, que é o engasgamento, por exemplo. Sim. Uma obstrução da via aérea. Com crianças e com bebés pode acontecer facilmente. A tendência é ser logo intempestivo, dar pancadas nas costas. Não, temos que perceber se a criança tosse ou tosse. É o primeiro discriminador. Se a criança estiver a tossir, vamos deixá-la tossir, não vamos estar nós a mexer muito nela. Pode estar ela no seu processo próprio. Exatamente, a tosse é um mecanismo de defesa. E se nós vamos estar a dar pancadas, a tentar desobstruir a via aérea numa criança que até está a tossir e está a tentar libertar, podemos fazer com que o corpo estranho se vá mais para dentro do pulmão e dificulte um bocadinho mais a respiração. Portanto, se a criança tosse, é incentivá-la a tossir. Se a criança não tosse, temos dois cenários. Ou está inconsciente e fazemos suporte básico de vida, ou está consciente e aí nós vamos tentar desobstruir a via aérea. O que fazer? Sempre começar por 5 pancadas nas costas, tentando que a criança esteja dobrada para a frente e para baixo. Se for um bebê apoiado em nós, 5 pancadas nas costas secas e vigorosas. Se não resolverem as 5 pancadas, se for um bebê com menos de 1 ano de idade, devemos fazer 5 compressões no peito, secas e vigorosas também. Se for uma criança com mais de 1 ano de idade, devemos fazer a chamada manobra de Heimlich, que é a compressão aqui na barriga, entre o umbigo e o fim deste ossinho, que é o externo, colocar uma mão e fazer pressão para dentro e para cima. 5 compressões secas, ou melhor, até 5 compressões secas, porque se a situação resolver, nós não vamos fazer mais nada. Claro que sim, Hugo. Enfim, são sempre quadros e momentos muito difíceis, obviamente, sim. Não é? E isto aqui numa conversa aqui nós é a conversar, tranquilo, num numa situação momento de urgência. que aconteça... Se a pessoa souber o que fazer, já fica atrapalhada. Se não souber mais atrapalhada, vai ficar ainda. Não queremos nada disso. Não. No mínimo, pelo menos, sentir-se um pouco mais confiante e saber, pelo menos, prevenir algumas situações, não é? Perceber o que é que pode eventualmente acontecer com uma determinada atitude a partir do momento em que temos um bebê e uma criança dentro de casa. Muito obrigada, Hugo. Obrigado, eu. Muitos parabéns também. Ótima ajuda fundamental. Um beijinho. Tudo Obrigado, bom? beijinho.